Campina Grande, segunda-feira, 25 de setembro, hoje é o dia do trânsito. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, chamamos a atenção de todos os condutores de veículos, mototaxistas, ciclistas, como é que nós estamos dirigindo, como é que nós estamos conduzindo os nossos veículos, muitas vezes irresponsavelmente. Quanta gente que às vezes alcoolizado, drogado, toma a direção do seu automóvel e não vê os riscos que está causando, não só a sua própria vida, a sua família, quem você está conduzindo e também tirando a vida de outros. É bom que nesse dia do trânsito nós cuidemos mais daquilo que nós devemos prezar, que é a vida. Não faça do seu automóvel, do seu carro, do seu transporte, uma arma. A vítima pode ser você. É esse o slogan que o trânsito tem deixado como registro diante de tantas fatalidades. O Brasil parece-nos que é um dos países em que há a maior incidência de desastres e fatalidades no trânsito, como também os transeuntes. Na hora de fazer a travessia de uma avenida, é bom olhar onde está a faixa do pedestre. Tudo isso é importante. Poderíamos evitar mortes, acidentes, às vezes que deixam pessoas mutiladas por conta da falta da atenção e da nossa consciência em verificar o que poderemos fazer para evitar tantos desastres. Portanto, nesse dia do trânsito, nós deixamos essa recomendação. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo a nossa irmã Deise. Ela foi a coordenadora, protagonista do Kids Day realizado em nossa igreja. Ela estará hoje trazendo a primeira parte, uma palestra que ela trouxe para os pais numa manhã de escola dominical, e nós vamos compartilhar com você a primeira parte dessa palavra que ela nos trouxe. E você também ainda ouvirá o conjunto coral Sarah Calley dentro de instantes. Antes, desejamos fazer uma oração nesse início de dia, segunda-feira, começo de semana, para que Deus abençoe a você, a sua família, e guarda a nossa família, guarda a nossa vida diante de tantas tragédias que nós vemos acontecendo nesses últimos dias. Pai, obrigado por essa oportunidade, quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Fala-nos agora através da Tua serva, missionária Deise, abençoando a cada família, cada lar que está em sintonia conosco. Guarda a nossa família, guarda a nossa vida das tragédias desta vida. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a missionária Deise trazendo a primeira parte desta mensagem, que ela está voltada, focando a responsabilidade, os cuidados que os pais devem ter na criação e na condução dos seus filhos. O tema, como foi colocado aqui para vocês, é: você conhece o meu amigo Jesus? Porque nós queremos capacitar as nossas crianças para evangelizar outras crianças. Sim, queridos, porque as crianças não são a igreja do futuro. As crianças são igreja, como você é. As crianças que conhecem ao Senhor, que são ensinadas do Senhor, elas têm prazer em falar para os seus coleguinhas na escola, para os seus primos, para os seus vizinhos, sobre o grande amigo que é Jesus. Mas cabe a nós, pais, professores, líderes espirituais, evangelizá-las, orientá-las e treiná-las. Amém? Nesta manhã eu gostaria de conversar com vocês, de refletir na palavra de Deus sobre o Deus que restaura famílias. Você pode repetir esse tema comigo? O Deus que restaura famílias. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro na ordem cronológica, capítulo 21, versículo 1. Gênesis, capítulo 21, versículo 1. Você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Leremos alguns versículos. Gênesis 21, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido.
Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão o circuncidou, seu filho, quando ele tinha 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão, manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar e lhe deu o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente e à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Curve sua cabeça e oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela porção magistral da Tua palavra, pela Tua palavra que nos alimenta, nos ensina, nos encoraja a vencer os desafios do dia a dia nas nossas vidas. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração para que possamos entender e também abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. E abre, Senhor, o nosso entendimento para pôr em prática aquilo que estamos ouvindo nesta manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O Deus que restaura famílias. Já foi falado aqui nesta manhã sobre grandes dificuldades, sobre grandes problemas que estão atormentando as famílias, não é, nesse momento de modernidade. Olha só, temos essa plena convicção de que o nosso Deus, foi Ele quem criou a família. Foi Ele quem planejou a família, Ele deu esse modelo. Se você abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, você vai encontrar o seguinte, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Aí está o modelo. Deus institui a família. Quando Ele diz assim, olha, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, Ele está dizendo, vai haver um rompimento. Mas, na verdade, vai haver uma multiplicação. Eles vão criar uma nova família. Daqui a pouco eles serão filhos, filhas, rebentos. E eles agora vão romper. Não são mais os seus pais os responsáveis pelo ensino. Agora são vocês. Isso, às vezes, traz certo problema em relação às famílias, não é? A gente vê filhos que não rompem o cordão umbilical com os seus pais já estão em outra vibe, em outra circunstância, agora já são avós, não é verdade? E devem ser honrados em todo o tempo, mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais.
E muitas vezes nós queremos transferir essa realidade porque é mais cômodo. Eu trabalho o tempo todo, então eu deixo para vovó e vovô, para titio e titia, para quem está com essa responsabilidade. Eles podem dar esse suporte, mas a responsabilidade é sua. Então, nós estamos pensando, o nosso convite nessa manhã é refletir sobre o Deus que restaura famílias. Deus planejou a família. Planejou a família, instituiu e disse mais. Além de instituir, de dar o modelo, Deus abençoou as famílias da terra. Se você abrir em Gênesis, capítulo 12, verso 3, na própria narrativa da história de Abraão, que é o personagem que estamos analisando e estudando nessa história, Gênesis 12, 3, há uma bênção que o Senhor dá a partir da vida de Abraão. Abençoarei aqueles que o abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, para pensar, Deus se preocupa com a família. O termo família, a criação família, o modelo da família sempre esteve no coração de Deus. E Ele sempre se preocupa para que nós aprendamos, leiamos em Sua palavra, sigamos e sejamos os mais felizes e plenos que nós possamos ser. Mas pense comigo, reflita comigo, fale a verdade. São tudo flores na caminhada familiar? As famílias, elas são iguais àqueles comerciais de margarina que nós vemos na programação da TV ou num flash da internet? Todo mundo sorrindo, uma mesa farta, papai faz carinho em mamãe, afaga a cabecinha dos filhos e está todo mundo naquela felicidade? Não. Deus criou a família, instituiu a família, mostra que a família é uma bênção e Ele quer abençoar a sua família, mas Ele reconhece que existem modelos quebrados. Ou você acha que Deus não previu isso na história da humanidade? Como é que uma família completa quando a viuvez bate a porta? Ou quando, por alguma escolha ou consequência, o divórcio chega, o abandono? Ou quando um casal vivencia a esterilidade? Ou quando a enfermidade chega? Você acha que Deus não parou para pensar nesses detalhes? Deus pensa de modo total e integral, porque Ele é soberano. Nós estamos falando do Deus onipotente, onipresente e onisciente, aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas, que tem autoridade sobre a minha e sobre a sua história, sobre a minha e sobre a sua família. E sabe, o que seria de Noemi quando a viuvez bateu a sua porta, e não somente a dela, mas a porta de seus filhos? Ela ficou com suas noras, e daquela situação, Deus restaura aquela família e traz na história de Ruth a redenção para que o plano da história de Noemi fosse continuado. E da linhagem de Ruth, vem a linhagem de Davi e vem a linhagem do próprio Jesus. Você entende? É sempre sobre Ele, não é sobre você, não é sobre nós. É sobre o propósito de Deus ser cumprido na vida do seu povo. Nós somos o povo do Senhor. E você, que é convidado, que está chegando agora e que não conhece esses conceitos, o nosso convite é que você venha para a Escola Bíblica Dominical todos os domingos aqui na igreja, porque aqui você vai sendo ensinado. E como a sua família vai ser abençoada? Ensinado da palavra de Deus. Então, eu queria tocar em alguns assuntos delicados nesta manhã. Assuntos que falam sobre modelos familiares quebrados. Sabe por quê? Porque aqui é adorado, aqui é exaltado o Deus que restaura famílias. O Deus que tem poder e autoridade, mesmo diante desse caos social em que nós vivemos. Enquanto vários exemplos e modelos e propostas familiares estão sendo apresentadas, mas que têm os seus problemas familiares, têm os seus desdobramentos, não é? Então, nessa manhã eu queria discutir com vocês, diante do texto sagrado que lemos, a história de uma mãe solteira, abandonada por seu marido, com um filho adolescente em crise, abandonado pelo pai, sem rumo, sem perspectiva, sem emprego, sem sustentos,
expulsos do ciclo familiar e entregues à morte. É um modelo de família quebrada, mas é o modelo que Deus restaurou, né? Então eu convido você a olhar novamente, né, para o texto, para essa história que nós acabamos de ler um pouquinho. Começa falando, né, no capítulo 21, sobre o nascimento de Isaac. Nós vimos aqui que Deus escolheu Abraão e disse que a partir dele seriam benditas, bem-aventuradas, mas que felizes todas as famílias da terra. E a vida de Abraão foi flores. Olha só, um homem que teve o seu primeiro filho aos 100 anos de idade. Cumprimento da promessa de Deus. Abraão, chamado amigo de Deus. Abraão que conversava com Deus, tinha uma intimidade tão forte com Deus, que eu e você podemos ter, não é? Buscar a presença de Deus e ouvir a sua voz. Sim, é possível nos dias de hoje. E eu quero dizer que aquele homem tão abençoado teve um modelo familiar quebrado, experimentou. E se nós bem observarmos, ao longo da narrativa bíblica, cada personagem vai apresentar problemas sociais e relacionais. Olha os problemas da família de Davi. Olha os problemas da família de Jacó. O pobre do José, o que é que ele enfrentou? Problemas no núcleo familiar. Esaú e Jacó. Olha, Marta e Maria, aos pés de Jesus, uma discutindo, né? A Marta discutindo sobre as questões práticas da vida, reclamando porque a irmã estava aos pés de Jesus e ela estava com todo o serviço para fazer. Então, ao longo da história, Deus nos mostra, Ele nos revela essas particularidades para que haja identificação e ensino, para que nós aprendamos com os erros do passado, mas também que nós decidamos em nossos corações fazer o melhor para o Senhor, o melhor para nossas famílias, o melhor ensinamento e não incorrer nos modelos quebrados familiares. Agora nós estamos com Abraão, feliz da vida, seu filho Isaac acaba de nascer. Mas antes, você viu aí no texto, que na hora que foi feito um banquete, o banquete, né, para quem tinha posses, e Abraão era um homem abastado, ele acontecia no período em que a criança era desmamada. Isso acontecia por volta dos 3 anos de idade. Mas por quê? Porque naquela época era muito difícil o bebê sobreviver sem a ajuda do Senhor. Eram muitas dificuldades. Primeiro porque eram nômades, passavam períodos em terras estranhas, eram muitas doenças, muitas enfermidades, e às vezes a criança, por questões de temperatura, por questões da água que cercava aquele local, ela não resistia às enfermidades. E quando a criança vingava, digamos assim, um termo mais conhecido, se fazia esse banquete. No caso, uma festa, uma celebração, mas aqui a palavra de Deus usa o termo banquete. Não foi uma festinha, não, foi uma grande festa. E no meio daquela festa, Sara, mulher de Abraão, olha e vê o filho, o primeiro filho com a outra mulher que Abraão teve, caçoando, zombando de Isaac. Vamos voltar um pouquinho, não é? É um modelo quebrado. Foi a própria Sara que disse a Abraão, olha só, mesmo ele tendo a promessa de que nasceria um filho, você está ficando velho, meu filho. Eu tenho aqui uma serva minha, uma escrava egípcia, de outra cultura, mas fique com ela, tenha um filho com ela, eu vou tomar isso como se fosse para mim, para que sua descendência não morra. E diz a palavra de Deus que Abraão aceitou o conselho de Sara. Queridos, nós devemos ter muito forte, gravado em nosso coração, os conselhos de Deus, a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não se desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Segue o conselho e o caminho do Senhor. Mesmo que a situação pareça difícil, ou nesse caso aqui impossível, um homem com quase 100 anos de idade, não tinha filhos, né? Antes ele estava com 90 anos. Foi mais ou menos nesse período que Deus fez a promessa para Abraão. Ele estava com 90 anos de idade, não é? E Deus disse, você vai ter um filho, olha para as estrelas do céu, a sua descendência será maior que elas, olha para as areias do mar, sua descendência será maior que eles. Abraão creu, e só imputado pela fé. Abraão é chamado pai da fé, mas mesmo um homem com experiência de caminhar com Deus, ele pode falhar. Isso é um ensino para nós. Você, pai, mãe, membro da igreja, congregado, pastor, oficial, eu
nós não estamos livres de tirar os olhos da promessa de Deus e decidir andar sobre os nossos próprios caminhos, sobre a força do nosso próprio braço, sobre o nosso próprio conceito e juízo. Mas a palavra de Deus nos fala: não ouça o conselho humano, fique, guarde no seu coração aquilo que o Senhor lhe disse. Abraão tinha uma promessa, mas ele aceitou então a proposta da sua esposa, engravidou a serva e aí, família quebrada, modelo de família quebrado. Imagina, Ismael, que foi o nome do garoto, vai crescendo e vai crescendo com toda alegria, com todo o amparo, como herdeiro de Abraão. Quando Deus cumpre a promessa e traz fertilidade a Sara, Abraão tem 100 anos de idade. Ismael era um adolescente com 14 anos. E no dia do banquete, que foi oferecido, porque Isaac tinha sido desmamado, Sara observa sutilmente Ismael brincando com o irmão e diz a palavra de Deus que Ismael zombava do irmão. O termo no hebraico usado para a expressão zombar ali é o mesmo que foi usado da família de Ló, quando ele disse: o Senhor Deus mandou seus anjos e vai destruir Sodoma e Gomorra. E a família dele disse: que nada, você está louco, não é assim. Era uma zombaria, uma brincadeira, uma dúvida. Naquele momento, Sara esquece que foi ela mesma que foi usada para que Ismael viesse ao mundo. E ela chama o marido, não foi no outro dia não, viu? Foi na hora da festa. Venha cá. Quem está aqui que é casado sabe, quando quer conversar alguma coisa, diz: você pode vir aqui comigo, aqui no quarto? A mulher diz: você pode vir aqui na cozinha, quando alguma coisa não está agradando, né? E Sara diz: eu quero que você mande embora a escrava e o menino. Naquele momento, Agar não tinha nome, Ismael não tinha filho, não tinha nome, não era filho, era a escrava e o menino. E diz a palavra de Deus aqui, como lemos no capítulo 21, que Abraão ficou bastante perturbado. Diz aqui no versículo 11, Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Abraão amava Ismael. Foram 14 anos de convivência, era a alegria de Ismael. Mas olha só que coisa inusitada. Deus fala com Abraão. Preste atenção, como eu fico feliz diante assim das sutilezas da palavra de Deus, como elas demonstram a fidelidade de Deus. Olha só o que é que Deus diz assim, no versículo 11 ainda, né? Deus diz: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que a Sara disser. Como é que pode isso? Sara estava mandando expulsar a Ismael. Era a família que estava sendo quebrada, era um modelo. Antes ela foi usada para isso. Mas Deus diz: faça tudo conforme ela está dizendo. Porque Ismael, ele será honrado porque é seu descendente. Mas eu prometi Isaque para ser. Eu escolhi Isaque para ser a sua descendência. Você consegue perceber? Quando nós decidimos agir de forma contrária aos conselhos de Deus, os planos da nossa família são alterados. Mas estamos aqui diante do Deus que restaura famílias. Em momento algum, Deus iria abandonar aquela mulher. Sabe, se você ler uns versículos antes, uns capítulos antes, você vai notar que antes mesmo da Agar, que era o nome dessa escrava egípcia, a escrava que era propriedade de Sara. Sara havia comprado ou herdado Agar. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela estava em outra cultura, ela não conhecia o Senhor. Os seus donos, os seus proprietários eram servos de Deus, mas ela não o conhecia ainda. Era tudo princípio. Lembre-se, Deus tinha escolhido Abraão para abençoar as famílias da terra. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a conclusão desta palavra ministrada pela missionária Daisy. Ela foi uma das coordenadoras e protagonista do nosso Kids Day, realizado recentemente em nossa igreja. Foi uma bênção, mais de 100 crianças foram alcançadas e abençoadas, e também os familiares que participaram do nosso Kids Day. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música do Conjunto Coral Saracali da Igreja do Calvário. Até amanhã, se Deus quiser. Do Rio Azul.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor.